Shalom, shalom! Mais um vídeo, como eu falo sempre para vocês, da série Apaixonados pela Volta de Jesus. Quando nós falamos desse assunto é infindável, nós temos muito o que falar. E neste vídeo especificamente nós vamos falar sobre o que Jesus nos falou antes dele subir, os recados que ele deixou. Sabe, parábolas são os recados mais importantes, porque ele mesmo disse em Mateus capítulo 13 que através das parábolas ele nos contaria os segredos desde a fundação do mundo. E um dos segredos que ele tem para te falar é quando ele contou sobre a parábola dos trabalhadores. E ele disse que os primeiros trabalhadores, quando seria dada a recompensa e o salário, os primeiros trabalhadores trabalharam muito mais horas. Os últimos trabalhadores, os trabalhadores da última hora, trabalharam bem menos, aparentemente, por número de horas. Mas todos foram surpreendidos porque todos receberam o mesmo salário, o mesmo galardão. E aí os da primeira hora questionaram, como assim? E ali o Senhor Jesus, ele mostrou que os trabalhadores da última hora, eles iam receber o mesmo porque eles viveriam um tempo muito mais difícil. Os trabalhadores da primeira hora foram Noé, foi Enoque, os patriarcas, todos os profetas do Antigo Testamento. Agora os trabalhadores da última hora somos nós, a igreja dos últimos dias, que está enfrentando uma sociedade descontrolada. Estamos vivendo problemas de uma intensidade nunca antes vivida. E nós somos esses trabalhadores da última hora. Mas este vídeo é para ouvir Jesus sobre o que ele nos anunciou antes de subir. É claro que nós temos que voltar para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, o Senhor, se você, por exemplo, a minha Bíblia, a versão da minha Bíblia é NAA. Na NAA, e como em muitas outras Bíblias, você tem subtítulos para você entender melhor sobre o que está sendo tratado, te ajuda. Esses subtítulos estão acima do versículo. Por exemplo, na minha Bíblia, acima do versículo 3 de Mateus 24, tem o subtítulo O Princípio das Dores. Agora, quando você vai para o versículo 15, o subtítulo está escrito A Grande Tribulação. Você vê que são dois momentos bem diferentes. O momento, o princípio das dores, está falando sobre o tempo final da igreja da última hora aqui. Então, antes de subir, Jesus falou do pior momento da humanidade, que é a grande tribulação, e sobre o princípio das dores. Ele deixou muito claro essa divisão. Dentro do aviso do princípio das dores, ele diz algumas coisas, como ele avisa sobre o engano que vai ter. E eu digo para vocês, quando vocês esperam, que tipo de engano que vai atingir a tua vida? Aquele que fala que Jesus não é o Filho de Deus? Não, esse não vai te pegar. Que tipo de engano? O tipo de engano é o tipo de evangelho dos últimos dias que são levantados falsos mestres para falar aquilo que você gosta de ouvir. E o que é que você gosta de ouvir? O que as pessoas gostam de ouvir? De que não tem nada de errado o que elas estão fazendo. Um evangelho sem confronto. Um evangelho que vai agradar você, porque vai falar quão maravilhoso você é e o quanto você pode ficar melhor ainda, sem dizer para você que você precisa consertar, se lavar todos os dias e que você precisa se arrepender, que você precisa ser humilde. Tudo isso está muito longe desse evangelho moderno. O evangelho moderno não fala mais da volta de Cristo. O evangelho moderno fala algo que te anima, que te inspira e que fala que você só vai ter vitória. Mas o evangelho não fala isso. A palavra diz que tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo você tem aflições. Então, esse é o evangelho de verdade. O evangelho de verdade fala que você precisa se preparar, porque Jesus está voltando.
Então Jesus, quando ele fala em Mateus 24 que nos últimos dias as pessoas seriam enganadas, o engano é muito parecido com a verdade. Então é um evangelho que sai nas redes sociais e até no púlpito, mas é só para te agradar. Então procure o evangelho de verdade para você ser alimentado. Segunda coisa que Jesus fala em Mateus capítulo 24 sobre o princípio das dores, e eu estou lendo a partir do versículo 5, vamos ler. O Senhor diz, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quando ele fala isso, ele fala, não se assuste. Ele não está... Eu quis parar aqui, porque tem muita gente que me fala o seguinte, peraí, já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e Jesus não voltou. Eram guerras, e guerras mundiais, guerras assustadoras, sim, guerras assustadoras. Mas não estava acontecendo tudo ao mesmo tempo do que Jesus deixou avisado. Ele não diz, ó, é uma coisa acontecendo e outra coisa acontecendo. Não, é tudo ao mesmo tempo. Tudo isso é o engano, ao mesmo tempo que guerras, ao mesmo tempo que pandemias, ao mesmo tempo que desastres naturais. E não é qualquer tipo de desastre natural. Sempre teve terremoto, sempre teve vulcões. Mas ele está falando de desastres da proporção como está prevista. A ciência fala disso. É só você se informar sobre supervulcões. A ciência está dizendo que a qualquer momento lá no Parque Yellowstone, o supervulcão pode entrar em atividade. E assim também ali perto da Europa. E tem outros supervulcões. Mas o Senhor ele não está falando de qualquer tipo de terremoto. Ele está falando de um terremoto que está sendo anunciado para Israel. E depois a gente vê que na grande tribulação, Jesus põe, a gente vai saber que terremoto é esse, né? Jesus coloca os pés no Monte das Oliveiras e o Monte das Oliveiras vai se dividir em dois. Mas esse terremoto, a ciência já está prevendo. E também tem o terremoto da Califórnia, enfim, um super terremoto, um mega terremoto. Não é qualquer tipo de terremoto. E ele está falando, como eu disse, é um cenário que é tudo ao mesmo tempo. Não são fatos isolados. Hoje, quando fala de guerras e rumores de guerras, nós estamos falando de uma guerra e agora com um outro cenário. Agora envolve o mundo todo e armas poderosíssimas. Nós estamos vendo de forma assustadora a guerra da Rússia e da Ucrânia e que pode, a qualquer momento, ela está lá isolada, mas a qualquer momento pode assustar o mundo, porque a OTAN entrando de forma mesmo formal e aí vai envolver o mundo todo. Enquanto isso, a gente assiste também, de uma forma assustadora, a Coreia do Norte entrando ali e assustando com os seus movimentos, ainda que diga que é exercício militar, mas ele está assustando a Coreia do Sul, o Japão, e o Japão já, de uma certa forma, já disse que vai responder, a Coreia do Sul já disse que vai responder. Então, nós estamos vendo uma situação de instabilidade e de anúncio de tragédia em todas as áreas. Já se fala de uma grande fome, porque aqui em Mateus 24 fala de fome. Não é a fome nos países do terceiro mundo. Nós estamos falando de fome em países do primeiro mundo. Nós estamos falando de uma crise econômica global. Então, tudo que Jesus avisou aqui, nós estamos vendo que agora é tudo ao mesmo tempo. E quando ele diz aqui no versículo 7, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares, tá vendo? O que ele está falando é tudo ao mesmo tempo. Vários terremotos assustadores de intensidade como nunca antes vista, vários, e ele está falando aqui, fome no mundo todo, escassez de alimento no mundo todo, por razões climáticas, por pobreza em uns, por razões climáticas em outros, não importa, mas é isso que está sendo anunciado. E ele diz, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Nós temos um quadro aqui, mas eu quero
antes de continuar nesse quadro, ler com você Oséias. Oséias é um livro incrível, porque Jesus, ele anunciou tudo isso antes dele subir, mas não esqueça que Jesus é a palavra. Jesus anunciou, a palavra já estava anunciada no Antigo Testamento e Jesus veio trazer um reforço e trazer novos avisos no Novo Testamento. Em Oséias capítulo 5, no versículo 15, olha o que Jesus falou sobre esse momento que nós estamos vivendo. Irei e voltarei para o meu lugar. Quando que isso aconteceu? O verbo se fez carne, Jesus já se cumpriu a palavra, Jesus esteve entre nós, a glória de Deus, vimos a sua glória e ele entregou a sua vida por amor a nós. Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou para o Pai. E hoje ele está em pé à direita de Deus Pai. É isso que está dizendo Oséias 5,15. Ele diz, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, busquem a minha face, estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Olha que incrível, é este momento agora que nós estamos vivendo. Ele diz, sabe quando eu vou voltar? Quando vocês se arrependerem, quando vocês reconhecerem que o mundo jaz no maligno e que vocês estão vivendo um tempo de escândalos, como está escrito em Mateus capítulo 24, um tempo de traição, um tempo de traição ministerial, traição em todos os âmbitos. Ele está vivendo, como está enunciado em Mateus 24, o esfriamento do amor. Olha, esse esfriamento do amor, o Senhor Jesus deixou avisado lá em Mateus 24, que é um esfriamento do amor de quase todos. Está escrito, quase todos. Então, nós estamos falando de algo geral. Esfriamento de amor de cônjuges, esfriamento de amor das famílias, esfriamento de amor dentro das igrejas, esfriamento de amor na sociedade. Ele está falando de quase todos. Um mundo sem amor, um mundo insensível. E nós estamos vendo isto acontecer. Nunca vimos tantas tragédias familiares ao mesmo tempo com a dimensão que estamos vivendo. Nunca vimos tantas igrejas divididas com tanta traição. Isso é esfriamento de amor. E Jesus, ele diz, mas quando vocês estiverem angustiados e orando, eu digo, eu estou voltando. E hoje, todo mundo fala, Senhor, Maranata, vem Jesus, a gente não está aguentando. Que tempo estranho que nós estamos vivendo. Um evangelho moderno sendo pregado. Um evangelho onde as pessoas querem ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos, aquilo que não confronta. Senhor, vem logo. Mas ele continua dizendo em Oséias 6, no versículo 1, ele diz, venham e voltemos para o Senhor. Está falando. É isso que ele avisou. Ele deixou avisado lá em Apocalipse. Ele disse, olha, vocês têm que voltar ao primeiro amor. É isso que está escrito aqui. Venham e voltemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou, vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Este é um tempo de muitas feridas. Este é um tempo em que... Quem entendeu o tempo de hoje? Veja o profeta Elias, porque Elias, ele foi o profeta que foi arrebatado. Então, se a gente quer entender o que nós estamos vivendo, vamos olhar para o tempo de Elias. Elias foi um homem que viveu crise global, mundial, a crise do tempo dele. Tinha fome em Israel, tinha fome em Sarepta de Sidom, tinha fome sobre todo o mundo de Elias. E o que mais que Elias viveu? Perseguição à voz profética. Hoje nós estamos vivendo grande perseguição. Aqueles que falam então da volta de Cristo, grande perseguição. É o cancelamento, né? Não, esse eu não quero ouvir. Não, esse é radical demais. Esse não fala boas notícias. Esse fala de coisas que eu não quero ouvir. Então, nós já estamos vivendo pessoas no tempo de Elias, como está escrito, que as pessoas cocheavam entre dois pensamentos. Ou seja, não se posicionavam nem dentro nem fora da igreja. Pessoas mornas, como está escrito em Apocalipse. O que mais que você vê no tempo de Elias? O altar destruído. Nós precisamos restaurar o altar do nosso coração e o altar mesmo da casa de Deus, sabe? Palavra e não se alimentar com o engano.
eu vou falar qual é o momento mais perigoso da história da humanidade. Os profetas de Eliseu eram um tempo de fome e os profetas foram buscar comida. E um deles, discípulos de profeta, ele encontrou um legume muito parecido, uma colossíntida, que é muito parecido com um legume que era comestível. E ele colocou lá no caldeirão para fazer comida, que estava todo mundo passando fome. Mas, de repente, todo mundo começou a passar mal. E então, eles chamaram Eliseu, profeta, profeta, morte na panela, morte na panela. O que foi que Eliseu fez? Ele jogou farinha na panela. Este é o tempo em que a fome pela palavra de Deus, mas as pessoas estão se alimentando daquilo que vai trazer morte. Quando diz isso não tem nada a ver, sabe essa cultura do nada a ver? Pode ter certeza que isso é morte na panela. E muitas pessoas, muitos ministérios estão morrendo. Mas eu digo que a solução é a mesma. Farinha dentro da panela. Palavra verdadeira dentro da panela. E a palavra verdadeira é que Jesus está voltando. E aqui, continuando a ler em Oséias capítulo 6, ele disse que é um tempo, porque no tempo de Elias, ele foi duramente atacado nas suas emoções. Ele caiu ali em burnout, em depressão, quando perseguido por Jezabel. E eu digo que hoje a saúde mental é como que uma pandemia, né? Se a gente pudesse dizer assim, a saúde mental é o que tem faltado na sociedade moderna. As pessoas estão dentro da igreja e sofrendo com crise de ansiedade, com depressão, com burnout. Mas o Senhor tem uma palavra. Esse é o tempo de restauração. Esse é o tempo da igreja ser curada, ser restaurada. Porque esse é o tempo do fogo descer. O fogo descer no altar é o grande avivamento que nós vamos viver. A chuva que Elias orou, a chuva que Elias orou e desceu, mas não foi qualquer tipo de chuva, foi uma chuva em abundância. É este grande avivamento que vai varrer sobre a terra e você tem que estar preparado para esse momento emocionante que nós vamos viver. Mas aqui voltando para Oséias capítulo 6, versículo 2, depois de 2 dias ele nos dará a vida e no terceiro dia nos ressuscitará. Viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora da época que rega a terra. Ele diz aqui, depois de 2 dias, vocês vão viver esse grande avivamento. Ele nos dará vida. E essa palavra vida é ressuscitar. Ele vai nos dar vida, ele vai restaurar, ele vai trazer grande avivamento. Que 2 dias são esses? De Jesus até nós. Nós temos 2000 anos. São esses 2 dias. Nós estamos falando porque o Senhor diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então são esses 2 dias e nós estamos no final desse 2º dia e o Senhor está nos dando avivamento para depois, como está escrito, no terceiro dia nos ressuscitar e ficaremos diante dele. Ou seja, a igreja sobe para ficar com Cristo, mas ele deixa um aviso. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. É o que você está fazendo aqui nesse vídeo, ouvindo a palavra de Deus. O que mais que Jesus nos avisa? Ele nos avisa que os últimos dias seriam dias de grande escuridão. Dias, como está escrito em Joel, dias de negridão, grande escuridade. Mas o Senhor, a glória do Senhor, a luz de Cristo, você é a luz. Você é a luz no pior momento da humanidade. Por isso, se levante e resplandeça, porque a luz de Cristo está em você. Este é o momento de você resplandecer. Aonde falta amor, derrame amor. Aonde falta conhecimento da palavra, leve conhecimento. Aonde as pessoas estão em sofrimento emocional, leve essa palavra das boas novas, de que o Senhor está aqui para nos restaurar, como ele restaurou Elias. Ele curou Elias a ponto de Elias levantar e andar mais 40 dias e 40 noites para ter um grande encontro com o Senhor.
Então, nós temos grandes avisos. Eu quero voltar com você para Mateus capítulo 24. Em Mateus capítulo 24, o Senhor, Ele continua avisando. Ele diz no versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Falta de amor, ódio, perseguição à verdadeira igreja. Existe a perseguição à igreja perseguida. É uma realidade hoje. Você pode fechar os olhos e achar que isso não existe, mas procura saber o que está acontecendo na Nigéria, procura saber o que está acontecendo na Coreia do Norte e outros países onde a igreja é literalmente perseguida. Procura a lista dos países que tem mais dura perseguição lá na listagem do site, na Portas Abertas. Você vai ver que perseguição à igreja é uma realidade nesses países, mas perseguição à igreja hoje existe também. Nós, como pastores, não podemos falar claramente ou seremos cancelados aqui na rede social. Isso é perseguição. Nós não podemos falar de determinados assuntos ou recebemos multas, mas a gente fala de qualquer forma. Sabe por quê? Porque o meu compromisso e o compromisso de outros que anunciam a palavra é com a verdade, é o compromisso com o Senhor Jesus. Mas eu já estou vendo essa perseguição vir sobre a igreja. Hoje as pessoas procuram realmente bloquear. É só você ver, até mesmo nas mídias sociais, o Instagram, ele não entrega os nossos conteúdos da mesma forma que entrega memes e outras coisas. É um tipo de perseguição à verdade. Mas eu estou falando de um tempo pior, onde nós deveremos escolher. Quer servir a Cristo do jeito que é a palavra, ou você se arrisca a ser multado, a receber prisão ou qualquer outra coisa. Nós chegamos nesse tempo, um tempo diferente. Um tempo em que o Senhor diz aqui que haveria muitos escândalos, nós já estamos vendo, muito ódio, e ele diz aqui, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Cuidado, tem muito, não fique procurando a verdade, não procure as profecias, procure a verdade. Eu amo a palavra profética, eu amo tudo que se refere a Deus. Mas agora que nós estamos vivendo num tempo de engano, você tem que provar aquilo que você se alimenta, porque você pode ser levado para um profundo engano. E eu digo para você, saiba que a Bíblia é real. A Bíblia não é um livro para você ler e você dizer, tudo isso se cumpriu. Não, a Bíblia tem avisos já se cumpriram, muitas profecias que já se cumpriram e tem muitas outras que estão se cumprindo e muitas outras que se cumprirão. Não leia a Bíblia como algo que tudo já se cumpriu. Até Mateus 24. Muitos falam, não, já se cumpriu, foi o tempo do ano 70 depois de Cristo. Eu quero dizer para você que no ano 70 depois de Cristo, o sacrifício não foi cessado da forma como está escrito aqui em Mateus capítulo 24. O templo foi destruído, sim, o sacrifício foi cessado, mas não da forma como o Senhor disse, porque haveria abominação no Santíssimo Lugar. Não, então não é. Esse recado não é para o ano 70. O que o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra, sim, se cumpriu, mas a profanação do Santíssimo Lugar ainda não aconteceu, vai acontecer. Por isso, fique em sintonia com a palavra de Deus e receba o aviso de Jesus. Ele diz para você se preparar para você não ser tomado de surpresa. Eu finalizo esse vídeo lendo essa palavra para você. E ele diz o seguinte, em Mateus capítulo 24, como o coração das pessoas estariam. Leia comigo, a partir do versículo 48. Ele diz o seguinte,
Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo: meu senhor demora para vir. Cuidado, você que fala que Jesus está demorando para vir. E começar a espancar os seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Que você possa viver a vinda de Cristo, estando atento. E nunca diga: o meu Senhor está demorando, porque a palavra está se cumprindo. Que Deus te abençoe. Não esqueça, tem muito material aqui. Tem o curso de Apocalipse na área de membros, tem o curso da Epístola de Judas na área de membros. Conheça a área de membros e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.